Você já conheceu alguém que parecia ter tudo para vencer? Inteligente, esforçado, determinado, mas que mesmo assim continuava preso no mesmo lugar, ano após ano. E ao mesmo tempo conheceu alguém que parecia comum, sem grandes talentos, sem grandes recursos, mas que foi construindo devagar, silenciosamente, até chegar onde ninguém esperava? O que separa essas duas pessoas não é o que a maioria imagina. Hoje você vai descobrir a mentalidade que separa os prósperos dos sobreviventes. E mais importante, vai entender qual das duas mentalidades está guiando a sua vida agora. Mas preciso que permaneça comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode ser desconfortável. E as verdades mais importantes costumam ser. Há quase 3.000 anos, viveu um homem que estudou profundamente a natureza humana. Seu nome era Salomão. Ele não foi apenas rico, ele foi o homem mais sábio de sua geração. E com essa sabedoria, ele observou algo que pouquíssimas pessoas percebem, que a diferença entre prosperar e sobreviver não começa no bolso, começa na mente. Salomão escreveu: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Leia essa frase novamente. Como imagina em sua alma, assim ele é. Salomão não estava falando sobre pensamento positivo, não estava falando sobre visualização, estava falando sobre algo muito mais profundo. Estava falando sobre a forma como você interpreta o mundo, toma decisões e reage aos desafios. Porque existe uma mentalidade que enxerga obstáculos como ameaças, e existe uma mentalidade que enxerga os mesmos obstáculos como oportunidades. E essas duas formas de ver o mundo produzem resultados completamente diferentes. Pense em duas pessoas que perdem o emprego no mesmo dia, na mesma empresa, com o mesmo salário, com as mesmas responsabilidades financeiras. Primeira pessoa entra em colapso, sente que o mundo conspirou contra ela, passa semanas paralisada, gasta as reservas sem planejar, culpa a economia, culpa o governo, culpa o chefe. E meses depois, ainda está no mesmo ponto em que começou. Segunda pessoa sente o impacto, também tem medo, também sente incerteza, mas reage de forma diferente. Usa o tempo para aprender algo novo, pois identifica uma habilidade que pode ser monetizada, reorganiza as finanças, busca oportunidades que antes não enxergava e meses depois está em uma posição melhor do que antes de perder o emprego. O que mudou não foi o problema. O problema foi exatamente o mesmo para as duas pessoas. O que mudou foi a mentalidade com que cada uma interpretou o problema. Você já se perguntou como você reage quando algo inesperado acontece na sua vida? Você paralisa ou você se reorganiza? Porque a resposta a essa pergunta diz muito sobre onde você estará daqui a 5 anos. Salomão observou 2 tipos de pessoas ao longo de toda a sua vida, e ele os descreveu com clareza: o sábio e o tolo, não no sentido de inteligência, mas no sentido de mentalidade. O sábio aprende com os erros. O tolo repete os mesmos erros, esperando resultados diferentes. Sábio pensa nas consequências antes de agir. O tolo age por impulso e sofre as consequências depois. Sábio constrói devagar e com fundamento. Tolo busca atalhos e perde tudo rapidamente. E aqui está o detalhe que muda tudo. O sábio não nasce sábio. Ele escolhe a sabedoria todos os dias, uma decisão de cada vez, um hábito de cada vez, um dia de cada vez. Agora quero que você entenda algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A mentalidade do sobrevivente não é uma fraqueza de caráter, é um padrão aprendido na infância, aprendido com experiências difíceis, aprendido em ambientes onde a escassez era a única realidade conhecida, e padrões aprendidos podem ser desaprendidos, podem ser substituídos, podem ser transformados. Algumas pessoas passam tanto tempo aprendendo a sobreviver que esquecem de aprender a construir. E quando finalmente surge uma oportunidade, não sabem reconhecê-la,
Mas isso exige uma coisa que pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer. Exige olhar honestamente para si mesmo e perguntar: que mentalidade está guiando as minhas decisões? Estou agindo a partir do medo ou a partir da sabedoria? Estou tomando decisões para sobreviver hoje ou para construir amanhã? Estou culpando as circunstâncias ou assumindo responsabilidade pelo meu crescimento? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são exatamente as perguntas que Salomão fazia às pessoas que buscavam sua sabedoria. E se você acha que esse princípio existia apenas nos dias de Salomão, ouça o que ele escreveu em outro momento da sua vida. O coração do homem pondera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, versículo 9. Essa frase carrega uma verdade dupla. Primeiro, você tem responsabilidade sobre suas escolhas. Você pondera, você decide, você age. Segundo, existe uma sabedoria maior que guia os resultados, quando suas decisões estão alinhadas com princípios eternos. Mentalidade próspera não é arrogante, não acha que controla tudo, mas também não é passiva, não espera que tudo caia do céu. Ela age com sabedoria, confia no processo e continua avançando mesmo quando o resultado ainda não é visível. Algumas pessoas passam anos esperando sentir que estão prontas, para então começar. Mas a verdade é que a prontidão não vem antes da ação, ela vem durante. Você não se torna próspero e então começa a agir como próspero. Você começa a agir com sabedoria e então a prosperidade começa a surgir. Não permita que sua mente te convença de que o momento não chegou. O momento chegou. Ele chegou quando você decidiu assistir a este vídeo. Ele chegou quando você escolheu buscar sabedoria. Hoje quero deixar um desafio para você. Observe suas decisões desta semana. Apenas observe. Quando você gastar algo, pergunte a si mesmo: essa decisão vem do medo ou da sabedoria? Essa escolha constrói ou apenas sobrevive? Estou agindo como próspero ou como sobrevivente? Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas começar a observar, porque consciência é o primeiro passo de toda a transformação. É exatamente assim que a sabedoria de Salomão funciona. Um princípio de cada vez, uma decisão de cada vez, um dia de cada vez, até que uma nova realidade começa a surgir. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no Projeto Salomão 365 e escreva nos comentários: eu escolho a sabedoria, porque essa é a primeira decisão de uma nova jornada. A prosperidade começa quando a sabedoria guia seus passos. Projeto Salomão 365, um princípio por dia, uma vida transformada. Até o próximo vídeo.